A Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 17. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e diletos, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, humildade, modéstia, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Acima de tudo isto, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, como sendo um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão dos vossos corações. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo graças a Deus Pai por Jesus Cristo nosso Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 30. Naquele tempo disse Jesus às turmas essa parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai de família foram ter com ele e lhe disseram: Senhor, porventura não semeastes boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Respondeu-lhe ele: algum homem inimigo fez isto. Perguntaram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos segadores: colhei primeiro o joio e atai-o em feixe para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o em meu celeiro. Podem sentar-se. Hoje, domingo, quinto domingo depois da Epifania, que os que estão acompanhando pelo missal, procurem depois da festa do Natal, vem os domingos da Epifania, pode acompanhar ali. Quinto domingo depois da Epifania. Na primeira leitura, de São Paulo aos Colossenses, capítulos 3, 12 e 17. São Paulo nos admoesta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se um tiver motivo de queixa contra o outro. E, acima de tudo, tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas o que é a caridade? Está aí o centro da leitura de São Paulo de hoje. O que é? Mas como definir a caridade? Quem melhor pode definir a caridade é o próprio São Paulo. Lá no capítulo, ainda em Coríntios, desculpa, não em Colossenses, mas em Coríntios 13, 4. A caridade é paciente. Já estamos na primeira carta aos Coríntios,
capítulo 13, versículos 4 em seguintes. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não se vangloria, não se infla de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não leva em conta as injustiças sofridas, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não passará jamais. Quanto às profecias, terão fim. Quanto ao dom das línguas, cessarão. Quanto à ciência, desaparecerá. Peço que retomem, mas ainda hoje, o texto São Paulo 13, primeira carta aos Coríntios 13, versículo 4 em diante. A definição de caridade. O que é a caridade? O que é o amor a Deus? Fé, esperança e caridade. Há 3 virtudes teologais. Mas o que é a caridade? É que como São Paulo está aqui, como São Paulo tão bem define os Coríntios. Poderíamos resumir a definição dele em poucas. Poderíamos resumir numa palavra só, uma palavra bem fácil, bem a acesso de todos. Onde não há amor, não há sacrifício, não há ação que nos pareça difícil. Resumindo, é isso. Ele fala: a caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. A caridade não se irrita, não leva em conta as injustiças sofridas. Tudo crê, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Palavras de ouro, as palavras do apóstolo, para o nosso domingo, para o 5º domingo depois da Epifania. Palavras de ouro que deveriam ficar gravadas em nossos corações. A caridade não se alegra com a injustiça. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Contrariamente ao ensinamento do apóstolo, onde não há amor, o sacrifício se torna um tormento. Se no reino em nós o amor a Deus, se os nossos corações não estão cheios do amor a Deus, não estão cheios da caridade que São Paulo define aqui, então tudo é tormento. Ou pior ainda, vira pura filantropia. E não será nem heróico nem contínuo. Onde não há amor, o sacrifício se torna um tormento. O sacerdote muitas vezes tem a triste experiência de acompanhar as famílias em conflito. É muito doloroso esse cenário, muito doloroso. E o padre acaba se envolvendo ali, porque ele não quer ver aquele cenário, ele não quer ver aquele caos, né? As pessoas gostam muito de resolver as questões familiares dizendo: mas se tem um problema de família, o problema é dos dois. E vocês vão ver que os dois têm culpa, né? É fácil falar isso.
é fácil decidir a vida dos outros, né? Mas não é bem assim, não. Muitas vezes, isso varia muito. Há situações em que um lado só está culpado. Existe sim. Todo tormento, todo sofrimento vem de um lado só. Pode ocorrer, sim, que os dois lados tenham culpas, mas não é sempre assim, não. Não é nesse determinismo, não. Isso é o sintomático do amor a Deus, da caridade de que São Paulo fala hoje aos Colossenses. E contrapartida é belo ver, sim, com certeza. E tem sim. Tem boas famílias também, belas famílias. Mas o que é que faz o lar? O que transforma a família naquele lar, né, onde reina a caridade? É o sacrifício. Retomando aqui, onde há amor, não há sacrifício, não há ação que pareça difícil. Entendem? Cada um renuncia, como o nosso Senhor fala, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, quer fazer um lar, quer organizar uma família desorganizada, quer sarar ali as doenças, quer resolver ali os problemas, coloque ali o amor a Deus. O espírito de caridade, de que São Paulo chama atenção hoje. Onde há amor, não há sacrifício. Não há ação que pareça difícil. Onde há amor, não há sacrifício. Não há ação que nos pareça difícil. Numa ocasião, uma pessoa externava comigo: padre, eu gostaria muito de que eu gostaria muito de poder amanhecer o dia e encontrar ali a mesa pronta, feita pela minha esposa. Que belo isso, né? Mas não tem. E se for reclamar, ela vai dizer: você vai fazer seu café lá, era só o que faltava. A resposta que algumas mulheres dão, não são todas não, mas algumas mulheres fazem isso. Vá fazer seu café, vá se vire. É o verbo muito utilizado nas famílias que estão em conflito. Se vire. É esse o espírito de Cristo? É esse o espírito de São Paulo? Não. É essa uma família católica? Não, ainda não. Mas pode tem cura, tem solução? Tem sim. Afinal, o pecado não é mais do que a graça. Não pode ser. E a mudança começa no coração de cada um. Se cada um de nós começar a exigir do outro: fulano está errado, não vai resolver não. Resolva primeiro dentro de você. Se você resolver dentro de você, o mundo fica melhor. Comece dentro de você. Certo? Seguindo aqui o programa de São Paulo. A caridade é paciente, é benigna, não se alega com a injustiça, tudo desculpa, tudo suporta. Contrariamente ao mundo de querem construir os marxistas, os revolucionários que ensinam que a filantropia. Enganando a gente, enganando os povos com migalha de pão, com Bolsa Família,
com cesta básica. Na Alemanha nazista, se distribuía brinquedo para as crianças. Que tal? Lembrando que o nazismo e o fascismo são partidos comunistas. Tem gente que às vezes se perde nessas nomenclaturas. O nazismo é o Partido Comunista Alemão. No final é isso. Os fundadores são eles, Hitler e os amigos dele, Anton Dressler, tudo comunista. O nazismo é um partido comunista, não se engana não. E o fascismo é o Duccio Mussolini é tão peça ruim que foi expulso do Partido Comunista, teve que fundar o dele. Tanto não prestava que nem os comunistas gostavam dele. Aí ele fundou depois o partido dele à parte. Mas é o mesmo comunismo, não muda nada. E enquanto eles enganam os povos com a mentira, né, da falsa caridade do mundo, do demônio, do Satanás, eles estão lá. Vocês vão ver que lá na Rússia, enquanto o povo estava na miséria, Brezhnev e os amigos dele colecionavam carro importado, colecionava tapete persa. A sala de despacho do Hitler era altamente suntuosa. E não precisa ir muito longe, não. Os atuais chefes da nossa República Socialista Brasileira, desculpa a expressão, vivem no luxo, pregando que se diz o pai dos pobres, em uma vida suntuosa de luxo, torrando, destruindo o patrimônio da nação. Então é tudo mentira do Satanás. E se não é amor a Deus, vai virar o quê? Materialismo e a perdição das almas. Esse é o que é o final. O final vai terminar assim, a perdição das almas. Outro aspecto que eu gostaria de refletir é a caridade para com o próximo. Eu falei primeiro da questão das famílias, né, que é onde dói muito os nossos corações, né, e a gente não quer ver isso, né? A gente não quer ver isso. Outra coisa são as relações para com o próximo, que não são mais as relações de familiares, mas as nossas relações de amizade. Comumente se atinge, se fere a caridade com a língua. Com muita facilidade falamos mal do próximo. Com muita facilidade. É um mal muito espalhado, né? E a consciência vai até o relaxamento de achar que não, o que eu falei foi verdade. Se eu falei a verdade, então tem que falar mesmo. E não é assim. Não é dessa forma. Para conquistar uma amizade, é preciso anos. É preciso tempo. Mas para destruir uma amizade, basta uma palavra só. Para se conquistar a confiança de alguém, demanda anos de conhecimento. Mas para destruir a confiança, com uma palavra só,
se perde a confiança, se destrói a confiança. Outro aspecto importante, a caridade para com o próximo, ou você fala bem do próximo, ou então não fale nada. Fique calado. Fale muito sobre Deus, pouco sobre você e nada do próximo. É a melhor receita. Na vida de Sócrates tem um fato bem curioso. Conta-se que um dos discípulos dele ficou sabendo de uma notícia bem desagradável de um amigo de Sócrates. E ele foi correndo contar ao mestre, né, o ocorrido, né, com o sabor daqueles que gostam de falar mal do próximo, né, que gostam de saber algo de ruim de alguém para poder falar. Lá vai ele. Mas quando chega diante do mestre, do grande Sócrates, mestre, tem uma coisa a contar ao senhor sobre um amigo seu. E Sócrates, calma. Você já passou pelas 3 peneiras, o que você vai falar? E o rapaz ficou assim, como que eu não sei o que é isso? Pois é, você passou pelas 3 peneiras antes de vir falar comigo esse assunto? Olha, o que são? Primeira peneira. É verdade o que você vai dizer? O rapaz ficou, olha, eu não sei se é verdade, mas pronto. Você não tem certeza se é verdade. Segunda peneira. O que você vai me dizer é coisa boa? Mestre, não é uma coisa muito boa não. Pronto, já não passou. Pronto. Faltou só a última. Terceira peneira. O que você vai me dizer dele? Todos precisam saber. É coisa necessária, todo mundo deve saber, eu preciso saber também. Aí ele, mestre, não é uma coisa assim tão assim um risco. Se o que você vai falar não é verdade, não é o que você vai falar do meu amigo, não é verdade, não é coisa boa, e eu não preciso saber, então, encerrada a conversa. Lição de mestre. Essas 3 peneiras a gente pode utilizar. Vai ajudar a gente a evitar muita coisa, muita conversa ruim. Primeiro, se alguém vem comentar com vocês alguma coisa sobre outros, passa pelas 3 peneiras. Primeiro, é verdade o que você vai falar? Segunda peneira, é coisa boa? Terceira peneira, todos precisam saber, eu preciso saber disso? Se não é verdade, se não é coisa boa, e se eu não preciso saber, então, encerrada a conversa. E assim, nós utilizando as 3 peneiras de Sócrates, poderemos evitar muita lenha no purgatório. No Evangelho, Nosso Senhor conta da zizânia. É curioso o Evangelho de Nosso Senhor aí, São Mateus 13, 24, 30, porque é uma coisa assim, um fato muito comum na região deles, né? Nas regiões onde se cultiva o trigo, nascer ali a zizânia, ou o joio também chamado. É uma planta curiosíssima, porque realmente ela se parece bastante com o trigo, muito mesmo. Quem depois puder pesquisar, olhar, vale a pena. É curioso isso, parece mesmo com o trigo. Mas depois que crescem, você pega o joio e esfrega assim na mão, e você olha na sua palma da mão, não tem nada, não fica nada na mão.
Fica ali aquele pó, nada, só bagaço. Mas quando você pega o trigo, você passa, né, destrói ele entre as mãos, fica lá os grãozinhos de trigo. Outra coisa curiosa também, eu entrego agora para os estudiosos, não é coisa para eu falar não, mas é que algumas já se registrou algumas pessoas que se alimentavam de trigo misturado com o joio e que depois passaram mal, tiveram problemas de saúde, né? Parece que tem essa questão também, mas isso aí fica por conta de quem está na área de botânica ou na área de saúde aí, não é da minha alçada. Mas enfim, a explicação do evangelho, quem vai dar? Eu não. Eu não sei explicar o evangelho. Lamento dizer a vocês, não sei explicar. Mas vamos a quem sabe explicar. Em São Mateus, já 13, no capítulo 13, versículo 36, nosso Senhor está explicando lá o evangelho. Ele mesmo contou, ele vai explicar agora. Então, às despedidas das tubas, voltou para casa. Os discípulos e acercaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Respondeu Jesus: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o demônio. A ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como se recolhe o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que apanharão do seu reino todos os escandalosos e os obreiros da iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos fugirão como o sol para o reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está bem explicado o Evangelho pelo próprio nosso Senhor. Dessas verdades que acabamos de refletir, resta-nos tirar boas resoluções. Tudo isso é bonito, é importante ouvir, é preocupante também, mas é preciso sair daqui com boas resoluções. Nosso Senhor fala aqui no Evangelho sobre explicando o Evangelho, ele fala que o filho do Homem enviará os seus anjos, que apanharão do seu reino todos os escandalosos e os obreiros da iniquidade. Essa é uma afirmação grave. E lança-los-ão na fornalha ardente. Ele fala do castigo para os maus, para os escandalosos e os que praticam a iniquidade. Ora, os escandalosos e os que praticam a iniquidade são apenas os mundanos que estão nesse momento lá nas festas, nas praias, pecando ou incitando os outros ao pecado? Eu acho que não.
Sim, o que eles estão fazendo é horrível, é pecado sim, certo? Mas só eles que se encaixam nesse grupo. Será que nós, com nossos maus exemplos, nossa falta de caridade em casa ou com o próximo, falando mal do próximo, desonrando o próximo com a nossa língua, será que também nós não estamos incluídos nesse grupo dos escandalosos e dos que praticam a iniquidade? Eu acho que sim. O que fazer? No Catecismo de São Pio X, no artigo ali 735, quem depois quiser pode conferir, no 735, no artigo 735, fala ali que os métodos para corrigir os maus hábitos, né? E é disso que Nosso Senhor fala no Evangelho. Precisamos, então, se percebemos em nós os pecados, os maus hábitos, os maus costumes, a maneira horrível com que nós tratamos o nosso próximo, seja em casa, seja na rua, seja nos nossos ciclos de amizade, se estamos incluídos nesses que perturbam, né, esses que não praticam a caridade para com o próximo, como São Paulo falou, então precisamos corrigir nossos maus hábitos. Primeiro, está lá no Catecismo, vigiar a nós mesmos. Segundo, a muita oração. Santo Afonso fala, quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza nada se condena. Terceiro, comunhão frequente. E se estamos fazendo comunhões frequentes, confissões frequentes. E por último, o Catecismo manda a gente ter um bom diretor espiritual e não se desligar dele. Como alguém que procura um bom médico, acha um bom médico, porque existem vários tipos de médicos, como também vários tipos de padres. Então, como a gente procura um bom médico, né, e se apega a ele, eu sigo o doutor fulano de tal, porque ele me ajudou naquela ocasião, e ele é um bom médico, vem me conduzindo bem. Então a gente não vai saltar o médico mais, né, assim? Assim também, um bom sacerdote. Procure um bom sacerdote, fique para ser seu diretor espiritual e siga, e não salte mais. Siga ele. A comunhão frequente e a confissão frequente, porque ali a gente é um termômetro. Se buscamos as confissões e receber Nosso Senhor na Eucaristia, é sinal que a alma está viva. Se nós negligenciamos as confissões e a comunhão, é sinal que a alma está doente. Entendem? Eu espero que todos estejam escutando. O serviço de som não é muito bom, mas nem a voz do padre também. Mas espero que estejam acompanhando o raciocínio. Então, se há confissões, se há confissão, se há comunhão, há possibilidade, há certeza da emenda. Se há negligência da confissão e da comunhão, a alma está doente. Fica difícil. Na Índia, quando era dominada pelos ingleses, conta-se uma história muito bonita. Um senhor já idoso que foi para a igreja assistir a missa no domingo de manhã, domingo pela manhã. Só que ele era cego. E na hora da comunhão, ele estava ali ouvindo o pessoal cantando os hinos, mas ele não percebeu que era a hora da comunhão e ficou sem comungar.
Ele ficou numa tristeza tamanha. Então, e o padre, naquele domingo, não ia mais celebrar. Ele ia celebrar agora no outro dia, na segunda-feira. E o idoso lá, cego, ficou, não, eu vou ficar em jejum até amanhã. Não vou comer, não. E amanhã de manhã eu vou para a igreja de novo para receber Nosso Senhor. E quando ele chegou na terça-feira de manhã, qual foi a surpresa dele? O padre foi atender um doente e não pôde celebrar na segunda-feira de manhã. Ele ficou muito triste, voltou para casa muito triste, mas soube que o padre ia celebrar na terça pela manhã. E ele ficou em jejum até a terça-feira pela manhã. Quando chegou na terça, o padre veio celebrar a Santa Missa, afinal, essa Santa Missa, né? E encontrou o Senhor já lá desfalecido, sentado nas escadarias da igreja, lá desfalecido, porque já tinha desde o domingo, sem comer, em jejum, para a comunhão. E o padre disse, não, o senhor agora vai se alimentar, porque o senhor está muito debilitado. Eu vou dar ao senhor o alimento primeiro. O ceguinho falou, não, eu não quero comida não, eu quero comungar. Eu quero receber Nosso Senhor. Depois eu como. E assistiu à Santa Missa e finalmente recebeu Nosso Senhor. E ainda terminada a Santa Missa, ele ainda foi fazer a ação de graças ainda. Bela história. Por que eu estou contando isso? Vós tendes a alegria, né, a sorte de ter a Santa Missa. Quantos lugares de missa eu vou de outros estados? Já estive em locais em que as pessoas já estavam há 6 meses sem assistir missa. Nem confessar, nem comungar, nem a Santa Missa. Pense aí. E com que sede, com que vontade de assistir a Santa Missa, de se confessar, ouvir os conselhos do Padre. Pois, o vosso caso é diferente, né? Tendes a Santa Missa aqui todos os dias. Verdade que durante a semana muitos estão no trabalho, compreensível. Mas no domingo tem a confissão e a Santa Missa. Precisa dar valor a isso. Precisa dar valor. De que maneira? Fazendo bem suas confissões. Daqui a mais algum momento, os senhores receberão Nosso Senhor na Eucaristia. Comunga, vai para o lugar de novo e que se faz do corpo de Nosso Senhor? Para refletir na vida, pede a Nosso Senhor as graças que precisa, ou fica lá distraído, distrações voluntárias? É preciso dar valor à Eucaristia, certo? E assim, como eu falei há pouco antes, podemos ter a certeza da emenda, do conserto, certo? Quando, ao confessar, é preciso ter a dor dos pecados. Porque o pecado, eu comentava ontem com nossos irmãos que estávamos reunidos ontem, facilmente se minimiza o pecado venial. O pecado, eu cometi um pecado venial só, não é coisa grave não. Não é. Será que não é coisa tão grave? Será que é coisa tão simples assim, ofender Nosso Senhor e tá tudo bem? É assim? Não. Não tá bom não. A cada pecado venial deve doer na nossa alma. Conta-se na história de Alexandre Magno que o irmão dele salvou ele de um perigo, né? Ele foi atacado por um inimigo que queria atingi-lo batendo com a espada na cabeça de Alexandre Magno. E o irmão dele que estava ao lado dele defendeu ele, cortando o braço do agressor.
Com isso, Alexandre Magno ficou numa gratidão tamanha com ele. Então, para onde ele ia, levava o irmão, sempre muito unidos. Só que em uma ocasião, eles estavam no banquete, né? Alexandre Magno tinha bebido muito e ele teve uma desavença com o irmão. Ele ficou exaltado e atingiu o irmão dele com um dardo, e ele morreu ali mesmo. Mais tarde, ele passou o efeito do álcool, né? O resultado da bebida é esse. Passou o efeito do álcool, aí agora ele começou a pensar: o que foi que eu fiz? Que loucura! Matei o meu irmão que a outrora salvou a minha vida. E ele ficou tão doído com isso, tão doído, que tentou o suicídio para se vingar, né, nele mesmo. E os auxiliares dele, né, seus generais, ficavam vigiando ele para ele não fazer aquilo, né? Ele tentou e os generais não deixaram ele fazer aquilo. Ele queria se matar, né? Por que eu contei isso? Porque é essa dor que a gente deve sentir ao ofender Nosso Senhor, com um pecado venial. Ah, pecado venial... Não, é ofensa a Nosso Senhor. É sim. É sim. E a gente vai consertar. Não precisa também entrar em pânico, em paranoica, não é isso não. Mas é ter a consciência de que cada pecado é um espinhozinho lá na cabeça de Nosso Senhor, como os santos consideravam. Então, as nossas resoluções para essa semana. Para essa semana, não é para o próximo ano. É para essa semana, começa hoje. Vigiar nós mesmos. Oração, muita oração. Lembrando Santo Afonso: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza nada se condena. Comunhão e confissão frequentes e assistência de um bom sacerdote, um bom diretor espiritual. Quem quiser uma sugestão para oração muita, reze 1 rosário, 2 rosários, 3 rosários, quantos for possível rezar. Se reza assim, se organizar o tempo, se reza assim mais de 1 rosário por dia, dá sim. Porque o Santo Rosário, queremos ir para o céu. No final é isso. Da nossa reflexão aqui fica isso. Queremos ir para o céu, nós não queremos ir para o inferno. Nem a gente quer ir, nem quer ver os nossos lá. Então, quem quer ir para o céu, reze o Santo Rosário. Pois o Rosário, como diz São Luís Grion de Montfort, é o sinal dos predestinados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.